Olá, tudo bem? O tema da aula de hoje vai ser a classificação do verbo sob o olhar da sintaxe. Não se espantem com esses nomes, porque tudo não é tão difícil assim. Pois bem, a sintaxe ela vai analisar as palavras de acordo com a função delas dentro da frase. E o verbo ocupa uma posição nuclear dentro de uma frase. Por quê? Porque é em torno dele que as frases vão surgir. Portanto, o verbo ele pode ser classificado de acordo com a sua necessidade de ter ou não algum complemento. Como assim? Porque nós vamos ter alguns verbos dentro da nossa língua que eles têm uma característica, que é qual? De eles serem autossuficientes. Ou seja, eles podem terminar a sua ação logo depois deles, ponto final neles. Tu fala algo assim, aí tem o verbo, tu podes pôr um ponto final. Esse tipo de verbo vai ter um certo nome, que eu vou colocar aqui no nosso quadrinho branco. Ó. Por exemplo, como fala assim, Carlos morreu. Aqui a gente tem qual verbo? O verbo morreu. Eu posso colocar um ponto final depois daquele verbo? Carlos morreu. E quando tu ouves essa frase, tu tem uma ideia completa disso aí? Tenho, Carlos morreu, ponto final. Então, esse tipo de verbo que tem essa característica de ter um ponto final logo depois dele e tu compreenderes tudo que ele quer dizer, esse verbo ele é chamado de verbo intransitivo. O que é então algo que é intransitivo? É algo que não permite o trânsito depois de si. Como é o caso desse verbo morreu aqui, ó, que eu destaquei aqui na tela. Vocês estão vendo? Destaquei ali, ó, bem bonitinho o verbo, né, morreu. Por que ele é intransitivo? Porque ele não permite que algo transite depois dele. Claro que tu podes colocar coisas acessórias, algumas informações extras depois desse verbo. Claro que tu pode. Tu pode, por exemplo, colocar ali depois desse verbo. Vamos reescrever essa frase. Carlos morreu de Covid. Que agora é a tendência, né? Carlos morreu de Covid. E aqui a gente tem um verbo intransitivo ainda. Por quê? Porque se eu tirar esse de Covid, esse verbo ainda tem o que? Sentido autossuficiente. Ele tem sentido completo. Tu pode pôr um ponto final ali depois dele que esse verbo vai ficar na dele, vai ficar de boas. Ele não vai pedir mais nada. Claro que tu pode pôr informações extras, como essa de causa. A gente pode colocar alguma ideia acessória de tempo. Ó. Carlos morreu de Covid ontem. A gente pode colocar de local, no hospital de sua cidade. Vocês estão vendo que os verbos intransitivos, eles por si só, eles não pedem mais nada. Mas isso não os impede de ter logo depois deles coisas acessórias. Tranquilo? Outro verbo também que é intransitivo é o verbo nasceu. É o verbo aqui, ó, nascer. Ó, a criança nasceu. Pode colocar um ponto final? Claro que pode. Ó. A criança nasceu, tu vais ouvir isso aí e tu vais entender completamente aquilo que a pessoa quis comunicar. Né? Por quê? Porque esse verbo ele é intransitivo também. Temos então outro verbo intransitivo. Né? Verbo intransitivo, portanto, recapitulando, é o que? Aquele verbo que tem sentido completo, autossuficiente e que tu podes pôr um ponto final depois dele sem prejuízo de sentido.
ele é autossuficiente, ele não precisa de trânsito de mais nenhuma outra palavra para ele ter sentido completo. Tranquilo? É assim que funciona então. Ó. Tem outro verbo que também é intransitivo. Ó. A taça caiu. Verbo cair. Ó. Quem cai, simplesmente cai. Outra pergunta ali. Ó. Quem nasce, ó, a criança nasceu. Quem nasce, simplesmente nasce. Quem morre, simplesmente morre. Ou seja, vocês veem que a ação verbal para neles, para nesse tipo de verbo. Claro que tu pode colocar coisas acessórias. Ó. A criança nasceu, tu pode colocar mês passado, pode colocar na Santa Casa, pode pôr informações extras, mas essas informações extras não são pedidas pelo verbo. Por quê? Porque verbo intransitivo não pede nada a mais para ele ter sentido completo. Como é o caso aqui do verbo caiu também. Ó. A taça caiu. Quem cai né, simplesmente cai. Então temos ali um verbo intransitivo. Né? Temos outro verbo intransitivo. Claro que ele pode aceitar coisas acessórias. Lembre-se de uma coisa. Quando um verbo ele tem sentido completo, isso não impede dele aceitar termos acessórios, ou seja, partezinhas que só dão informações extras, tranquilo? Então, ó, ao lado dos verbos intransitivos, vamos limpar o nosso quadrinho, pum, vamos ter um outro tipo de verbo que tem sentido completo, que é qual? Nós vamos ter um outro tipo de verbos que não tem sentido completo, que são a maioria. Né? Os verbos intransitivos, eles são um grupo bem menor do que os contrários a eles, que são os transitivos. Como, por exemplo, ó, se eu, ó, vamos pegar o Júlio que certamente deve estar vendo esse vídeo. Júlio comeu. Vamos colocar aqui, ó, o Júlio comeu. Posso colocar um ponto final ali, como eu fiz com aqueles três verbos anteriores, como o verbo nascer, o verbo morrer e o verbo cair? Eu coloco o ponto final neles e eles sobrevivem de boa. Agora, eu falo, Júlio comeu. Tá, mas quem come, come algo, come alguma coisa. Vocês estão vendo que tem uma diferença, ó, entre, por exemplo, entre o verbo comer e o verbo morrer. Quem morre, simplesmente morre. Agora, quem come, come algo. Quando alguns verbos aceitam o algo depois deles, eles já não são intransitivos. Eles são chamados de transitivos. Por quê? Porque eles permitem o trânsito de algo importante depois deles. Verbo transitivo, ele é aquele em que tu não podes colocar um ponto final depois deles. Por quê? Porque corre risco de ter uma comunicação incompleta. Tu até consegues te comunicar, mas a pessoa que está te ouvindo perguntará certamente: tá, o Júlio comeu o quê? Comeu algo? Mas que algo? Né? Por exemplo, o Júlio comeu X. Temos então ali a palavra X depois do verbo comer. Essa palavra X ela é de importância primordial no sentido desse verbo. E quando a gente tem assim, ó, o verbo. Agora vamos falar dos verbos transitivos. Ó. Verbo transitivo. Oh, meu Deus. O computador mais antigo é isso, né, gente? E quando a gente tem assim, ó, o verbo e o algo depois dele, ó, comeu algo. Por exemplo, Júlio viu. Quem vê, vê algo. Júlio rasgou. Júlio rasgou. Quem rasga, rasga algo. Vocês estão vendo que todos esses verbos que eu falei, ó, comer, ver, rasgar, eles sempre pedem o que depois deles? O algo. Esses tipos de verbos que eles precisam de um algo logo depois deles
sem nenhuma palavrinha entre eles, eles são chamados de verbos transitivos diretos. Por quê? Porque eles se comunicam com o seu complemento sem auxílio de nenhuma outra palavra. Por exemplo, verbo mais algo, ele é chamado de verbo transitivo direto, o tal VTD. Vamos começar com as siglas, né? VI é verbo intransitivo e o VTD, verbo transitivo direto. O que é o transitivo direto? Quando a gente tem essa estrutura aqui, o verbo mais o algo. Agora nós vamos ter um outro tipo de verbo transitivo que ele é um pouquinho diferente desses que eu falei agora. Por exemplo, Júlio, de novo, que o Júlio está vendo o nosso vídeo. Júlio gosta. A gente não pode colocar um ponto final depois de gosta. Júlio gosta, tá? Mas o Júlio gosta de algo. Vamos colocar o X de novo, que o Júlio deve ser fanático por X. Eu estou só supondo, viu, Júlio? Verbo transitivo. Ele é transitivo por quê? Porque a gente não vai conseguir pôr o bendito ponto final depois dele. Só que aqui a gente não tem mais aquele verbo mais algo ali. A gente tem o verbo mais uma palavrinha chamada preposição. Lembrando rapidamente, parênteses básico entre o que é uma preposição. Preposição é aquelas palavrinhas bem pequenininhas como de, com, para, a, perante, sobre, sob, que elas estabelecem o que? Ligação. Ligam duas palavras que estão soltas e estabelecem uma relação de sentido entre elas. E a gente tem o verbo mais preposição mais o algo. Esse tipo de verbo transitivo ele é chamado de VTI. Por que VTI? Porque ele é o transitivo indireto. O verbo transitivo indireto ele é o quê? Ele é aquele verbo que vai precisar de uma preposição entre ele e o seu complemento, que é o algo, como é o caso do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Olha o de ali no meio, entre o verbo e o algo. Uma palavrinha entre eles. Então, o algo vai se comunicar com esse verbo por uma via indireta, por uma outra palavra que está fazendo meio de campo entre os dois, né? Outro verbo VTI, verbo transitivo indireto, ó. Vamos usar o Júlio de novo. O Júlio está famoso. Júlio concorda. Quem concorda, concorda com preposição algo. Se tem uma palavrinha entre o verbo e o algo, é transitivo indireto. E é transitivo por quê? Porque a gente não pode pôr o ponto final depois do concorda. Concorda com a Carol. Carol é a mãe do Júlio, minha amiga. Verbo transitivo indireto. Temos aí um outro verbo transitivo indireto. Por quê? Porque a gente tem o verbo, a preposição e o algo. A Carol aqui é o algo. Só que a Carol vai se comunicar com o verbo concordar de forma indireta, ou seja, sendo mediada pela preposição com. Então, cada VTI, cada verbo transitivo indireto, vai chamar uma preposição específica, né? Não são todos que usam as mesmas preposições. Eles podem compartilhar, né? Porque vários verbos transitivos indiretos usam de, usam com, usam para, né? E a gente vai ter o último tipo de verbo transitivo que pede dois complementos. Um é direto, ou seja, sem auxílio de nenhuma palavra no meio, e o outro complemento é o indireto, aí é com alguma preposição. Esses verbos são o menor grupo deles, porque são aqueles verbos que são gulosos, que pedem dois complementos, como por exemplo, ó, Júlio, vamos colocar o Júlio de novo, o Júlio está ficando famosinho já. Júlio traz, calma aí, traz
os cadernos para a amiga. Aqui a gente tem o verbo trazer, o verbo traz. A gente pode colocar um ponto final depois do traz, ó, Júlio traz. Sentido incompleto, verbo que não pode bastar a si próprio, verbo que não é autossuficiente. Então o traz ali, ele vai precisar do quê? Daquele complemento. Quem traz, traz algo, ó. Traz algo, já pede, já é transitivo direto. Então a gente, ó, VTD. Né? Complemento direto, que é o objeto direto, ele não precisa de uma palavra entre ele e o verbo. Ó. Traz algo. Tendo essa estrutura, verbo e algo, já é transitivo direto. Só que esse verbo trazer, ele carrega sentido de duas coisas que ele precisa ter. Quem traz, traz algo para alguém ou para um outro algo. Então esse verbo, ó, ele pede dois complementos. Então ele é VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. Vamos pegar um outro exemplo desse tipo de verbo? Vamos construir uma frase juntos então. Júlio ofereceu. Ó, Júlio ofereceu. Eu posso colocar um ponto final depois de ofereceu? Ó. Júlio ofereceu. Ponto final. Claro que não pode. Senão a frase fica manca, capenga, incompleta, feia. Porque quem oferece, oferece algo, transitivo direto, para alguém ou a alguém. Aí ele tem uma preposição entre o complemento e o verbo. Então, ó, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ofereceu um bolo ao professor Gilmar. Eu, lindo, maravilhoso. Tá ali. Então a gente tem o verbo oferecer, que ele é VTDI também. Ele pede dois complementos. O primeiro complemento é um bolo. É o complemento, é o objeto direto. Complemento sem preposição, como esse aqui, ó. Verbo mais algo. E depois a gente tem a preposição a aqui com sentido de para, que é o objeto indireto. É aquele que é mediado por uma preposição entre o complemento e o verbo. Ó, Júlio ofereceu ao professor, para o professor. Tem o verbo, preposição, mais o algo. Né? Viram que não é tão difícil assim? Agora a gente vai fazer um exercício brevezinho só para a gente ver se vocês entenderam bem esse lance aí, ó. Esse barato aí. Vamos abrir aqui um exercício. Pum! Eu peguei aqui uma página qualquer. Questão 1. Vamos ampliar? Vamos deixar aqui bonitinho. Sai propaganda. Sai Google. Não quero ver anúncio. Sai daqui. Fecha Google, tá? Tudo bem. Ó, classifique os verbos quanto à transitividade. Quando algum exercício pede isso, é para ver se o verbo é intransitivo, aquele que não precisa de complemento, aquele que basta a si mesmo, ou é transitivo, ou tem um terceiro tipo que fica para um próximo vídeo, que é o verbo de ligação, que também são um grupo bem fechado. Ó, eu escutei algo, o verbo é escutei. Eu posso colocar um ponto final ali depois do escutei? Tempo. Não, não pode. Porque quem escuta, escuta algo. Verbo transitivo direto. Complemento sem auxílio de preposição entre ele e o verbo. Tranquilo? Pais lamentam. O verbo lamentar. Quem lamenta, lamenta algo. Lamentam o descaso com a educação. Aqui a gente tem outro verbo transitivo direto. A maioria dos nossos verbos são transitivos diretos. Mas nós temos um grupo quase igualmente grande de transitivos indiretos.
Ó, preciso de carona. Quem precisa, precisa de algo. Ó a preposição ali. Então esse é transitivo indireto. Agradeço a todos a presença. Quem agradece, agradece algo a alguém. Dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Agradeço. O algo é a presença e o a alguém é a todos. Então esse verbo agradecer ele é transitivo direto e indireto. Ao filho o pai chamou. O verbo é chamou. Quem chama, chama algo. O pai chamou quem? O filho. Só que aqui o complemento foi alçado lá para o começo da frase. Isso aí pode acontecer quando houver um estilo mais literário ou quando o professor quiser dar um golpe em vocês. Então aqui o verbo chamar é transitivo direto. Quem chama, chama algo ou alguém. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá bom?